Imagina só a seguinte cena, que mais parece é um roteiro de cinema mesmo. Um homem está tomando conta do negócio milionário da família dele. Uhum. E não é qualquer negócio. É o centro da economia e da cultura da maior metrópole do mundo antigo. E aí, de repente, movido por uma epifania puramente lógica, ele pega um pedaço de pau e destrói o próprio estoque da loja. Ele simplesmente quebra tudo. Nossa, uma quebra total de paradigma. Sim, e não é o começo de um filme sobre um executivo em crise no século XXI. Sabe, essa é uma das tradições históricas sobre como a jornada de uma das figuras mais colossais da história humana começou. E é exatamente essa desconstrução que vamos fazer na nossa investigação de hoje. Com certeza. Vamos olhar para o homem real chamado Abraão. Pois é, e é o tipo de história que exige que a gente abandone aquela visão romantizada, né? Aquela coisa quase asséptica que muitas vezes temos dos grandes personagens do passado. A gente quer olhar para o homem real aqui. Exato. O estrategista, o peregrino, mas também o ser humano que sentiu o pavor, que tomou umas decisões eticamente bem questionáveis e que hesitou. O objetivo não é olhar para uma estátua de mármore impecável, mas para a biografia crua mesmo. E para garantir que essa nossa análise detalhada tenha a profundidade que o tema exige, nós trouxemos para a mesa um material de estudo fantástico. Muito rico, por sinal. Demais. Vamos usar essas fontes como um verdadeiro mapa histórico e teológico. Ok, vamos desempacotar isso. Porque a premissa que esse material levanta, citando o livro de Hebreus lá do Novo Testamento, é que esses patriarcas eram, entre aspas, homens dos quais o mundo não era digno. É um título formidável, né? Muito. Mas a grande questão para nossa reflexão é: de onde esse homem partiu? Essa é a pergunta fundamental, porque a geografia dita a magnitude do sacrifício, sabe? Antes daquele A extra no nome, Abrão vivia em Ur dos Caldeus, que ficava na região do atual Iraque. E a gente precisa entender a engenharia social daquele lugar. Não era qualquer lugar, né? Longe disso. Ur não era um vilarejo pacato no meio do nada. Era o epicentro da civilização mesopotâmica. Pense em arranha-céus da antiguidade, que eram os zigurates. Pense em matemática super avançada, astronomia de ponta, um comércio fervilhante, e o material de estudo aponta que toda essa estrutura era profundamente politeísta. Tipo um reflexo direto do evento da Torre de Babel, certo? Exato, onde a humanidade tinha decidido criar um sistema quase totalitário de independência divina. Era uma cultura de rebelião. E a família de Abrão não era apenas espectadora desse sistema, eles eram fornecedores do sistema, né? As tradições judaicas e islâmicas que são citadas lá nas nossas fontes relatam que o pai dele, Terá, fabricava ídolos. Sim, ele produzia as divindades da galera. Então aquela cena que eu descrevi na introdução de Abrão destruindo os ídolos é um choque direto contra o ganha-pão da própria família e contra o Estado também. Conta-se que ele colocou o pedaço de pau na mão da maior estátua e, quando o pai chegou furioso, ele disse algo tipo: olha, eles brigaram por uma oferenda e o maior destruiu os outros. Genial! E aí o pai responde que estátuas não têm vida. E a armadilha lógica se fecha perfeitamente. O que é fascinante aqui é a ironia socrática de Abrão, tipo milênios antes mesmo de Sócrates existir. Ele expõe a falha no sistema operacional da cultura de Ur. Mas veja o peso absurdo disso. Ele não está apenas discordando de uma religião. Ele está comprando uma briga enorme. Ele está cometendo uma verdadeira traição econômica e cultural. Isso gerou um atrito tão insustentável na comunidade que forçou a família toda a migrar para Harã, na atual Síria. E aí que entra um detalhe cronológico que me deixou bastante intrigado durante a leitura dos materiais. Os comentaristas faziam um cálculo ali, cruzando os eventos históricos, e concluem que o chamado original de Deus aconteceu em Ur, quando Abrão tinha cerca de 70 anos. Isso mesmo. Mas ele só arruma as malas e sai definitivamente de Harã 5 anos depois, aos 75, após a morte do pai. Eu confesso que isso me soou muito estranho no começo. Como assim? Quer dizer, o grande herói da fé recebe um chamado direto do Criador do Universo e a resposta imediata dele é: esperar meia década. É uma excelente provocação. Nós tendemos a ler a história com muita pressa,
Mas o material de estudo lida com a fé como um processo gradual de desintoxicação, sabe? Desintoxicação. Segurança de Abrão. Sair dali exigiu uma ruptura emocional e cultural que era muito brutal. Nossa, verdade. Ele precisava literalmente desaprender a cultura na qual foi moldada para conseguir assimilar a promessa. E convenhamos, aos 70 anos, a plasticidade para abandonar tudo que você construiu a vida inteira não é a mesma de um jovem de 20 anos. Faz todo sentido. O atraso de 5 anos nos mostra que a obediência raramente é um botão de liga e desliga que a gente aperta. Ela é uma caminhada que vai ganhando tração aos poucos. É uma analogia que costumo usar para colocar a situação na perspectiva mais atual para quem nos acompanha. Imagina alguém abandonar um cargo de diretoria de uma supercorporação no Vale do Silício, com todas as opções de ações garantidas, para ir morar numa floresta que nem aparece no mapa, e sem levar o GPS. Exatamente isso. Porque o destino, incrivelmente, era um espaço em branco no mapa dele. A ordem foi, para a terra que eu te mostrarei. O cara deu o primeiro passo na direção do vazio absoluto. Exato. Ele não tinha um roteiro impresso. Ele tinha apenas uma voz. E o autor da Carta aos Hebreus define isso de uma forma muito cirúrgica, como o firme fundamento das coisas que se esperam. É uma definição linda. E vamos adicionar a camada biológica a esse salto no escuro, né? A promessa era transformá-lo numa grande nação. O nome dele significava pai exaltado. Mas ele era casado com Sarai, uma mulher de 65 anos, que o texto faz questão de frisar, repetidas vezes, que era estéril. A matemática reprodutiva simplesmente não fechava, né? É um paradoxo completo. E a proposital. O texto base que a gente está usando argumenta que a escolha de uma mulher estéril foi um mecanismo divino para garantir que, no futuro, nenhuma nação ou historiador pudesse olhar para aquele povo e dizer que foi resultado de uma engenharia genética humana brilhante. Ah, entendi. A esterilidade de Sarai era o palco necessário para que o milagre fosse totalmente inquestionável. Mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante para mim, sabe? Porque a teoria da fé é linda, mas a prática é sempre meio bagunçada. A ordem explícita lá no começo era deixar a parentela. Ele leva Sarai, o que é óbvio, é a esposa dele, mas ele também leva o sobrinho, o Ló. Sim, o famoso Ló. E os autores do nosso material de estudo não passam pano para isso de jeito nenhum. Eles chamam isso de descuido, de uma desobediência parcial de Abrão. E eu fico me perguntando por quê. Se ele estava disposto a largar a metrópole inteira, por que se apegar tanto ao sobrinho? É uma ótima pergunta. Seria o Ló uma espécie de plano B? Tipo um paraquedas de emergência escondido ali na mochila, já que ele não tinha filhos, e Ló poderia ser o herdeiro caso essa tal promessa divina falhasse? Essa é uma leitura psicológica muito forte e, sendo bem sincera, muito provavelmente precisa. Se conectarmos isso ao quadro geral das civilizações antigas, o conceito de clã, de família estendida, era a sua única apólice de seguro de vida na época. Verdade. Não existia Estado para cuidar de você, né? Exato. E sem filhos próprios, Ló representava a continuidade da linhagem de Terá. O material de estudo é brutalmente honesto ao mostrar isso. E levar esse tal paraquedas de segurança custou caríssimo para Abrão no futuro. Custou mesmo. Gerou um monte de contendas por terras, obrigou Abrão a entrar em guerras violentas para resgatar o sobrinho depois e culminou naquela tragédia toda de Sodoma e Gomorra. A grande tese teológica que a gente extrai dessa análise é que a obediência parcial ainda é, na sua essência, desobediência. Uau. Fazer o que foi pedido, mas não do jeito que foi pedido. Gera fraturas, né? Com certeza. Gera fraturas graves no processo. E mesmo com essas fraturas, a viagem acontece. Ele finalmente chega em Canaã. É o ponto de chegada, o clímax. Só que o roteiro da vida real não perdoa as nossas expectativas. Ele chega lá e a terra não estava vazia, esperando com a faixa de Bem-vindo, Patriarca. Longe disso. Os cananeus já moravam lá. Ele era a minoria ali. Ele era, na prática, o imigrante. E o que me chamou a atenção no material foi a reação dele. O texto diz que ele constrói um altar e arma tendas.
Por que essa dualidade tão específica de arquitetura, digamos assim? A gente tem que prestar muita atenção na engenharia desses dois símbolos, porque os pastores que escreveram os comentários batem muito nessa tecla. O altar, ele é a infraestrutura da comunhão. É uma construção vertical. Representa a certeza absoluta de que Deus estava com ele naquele território hostil. Apontando para cima. E as tendas? Já a tenda é a infraestrutura da transitoriedade. É horizontal. Abrão poderia muito bem ter tentado construir um forte militar, muralhas, palácios de pedra para competir com os cananeus pelo domínio da terra. Ele tinha recursos para isso, né? Tinha, mas ele escolhe a lona. Ele aceita a condição de forasteiro, porque a visão dele havia se expandido muito. O mundo visível não era mais o limite para ele. Ele não estava tentando construir o império imobiliário ali. O estudo mostra que ele esperava uma cidade com fundamentos eternos. É uma resiliência admirável. Mas aí entra o problema, porque no momento seguinte, essa mesma resiliência é atropelada por um evento climático extremo. A gente lê o material e vê que logo depois de chegar no lugar certo, a primeira grande fome registrada na Bíblia atinge em cheio a região. Pois é. É um choque de realidade violento. Se obedece à voz, atravessa o deserto inteiro, chega à terra da promessa e não tem comida. O desespero bate forte e ele foge para o Egito. E o Egito, estrategicamente falando, era o oásis perfeito naquele cenário, porque a economia deles não dependia de chuvas sazonais. O rio Nilo garantia colheitas totalmente previsíveis. Era a segurança que Canaã não tinha naquele momento. Exatamente. Canaã exigia que você olhasse para o céu e confiasse na chuva providenciada por Deus. O Egito, por outro lado, permitia que você olhasse para o chão e confiasse no sistema de irrigação construído pelo homem. A fuga para o Egito foi Abrão trocando a dependência divina pelo controle humano. E é justamente nesse ambiente de sobrevivência pura que a bússola moral dele entra num colapso total. Um colapso estarrecedor, eu diria. É o momento em que o instinto de preservação esmaga completamente qualquer vestígio de fé que ele tinha. Ele olha para Sarai que, a gente lembra, aos 65 anos ainda chamava muita atenção e diz algo como: diga que você é minha irmã, senão eles vão me matar para ficar com você. Uma loucura, né? Ele usa a própria esposa como escudo humano. O cara que enfrentou a metrópole inteira de Uri, destruiu os ídolos, agora está mentindo para as autoridades egípcias de medo. É a desconstrução total daquele arquétipo do herói infalível. E o pior, essa mentira não afeta só o casamento dele. Ela coloca em risco o projeto genético de toda a humanidade que, segundo a promessa, viria daquela mulher. E a estratégia humana de defesa falha da forma mais catastrófica possível. O faraó acredita na mentira dele, acha que ela é uma mulher livre e desimpedida e a leva direto para o palácio. Abrão, por sua vez, fica ali paralisado, preso na própria teia que ele criou. Sem ter o que fazer. Sem reação. E é aqui que a narrativa bíblica dá uma guinada que o nosso material de estudo, especialmente o comentário teológico, analisa com muita precisão. Acontece a intervenção unilateral de Deus, pragas terríveis atingem a casa do faraó, revelando a verdadeira identidade de Sarai. Deus, na verdade, protegeu o ventre da promessa quando o próprio Abrão falhou miseravelmente em protegê-lo. Só que o desfecho dessa história me causa um enorme desconforto analítico, sabe? O faraó descobre a verdade, dá uma bronca homérica em Abrão, o que por si só já é super humilhante. Ver um governante pagão dando lição de moral no grande patriarca da fé, e aí o expulsa do país. Bota ele pra correr. Mas... e aqui está o ponto crítico que eu queria levantar. Ele sai do Egito riquíssimo. O faraó já havia enchido ele de ovelhas, gado, servos, camelos, por causa de Sarai lá no começo, e ele leva tudo isso de volta na bagagem. Eu leio isso nas fontes e penso, como é que a gente processa essa informação sem concluir que, no fim das contas, a covardia e a mentira renderam um lucro extraordinário para ele?
Como justificar um negócio desse? Manual de fábulas de Esopo, sabe? Onde o personagem bom sempre faz a coisa certa e no final é recompensado, e o mal faz a coisa errada e é punido, essa passagem vai quebrar nossa cabeça mesmo. Com certeza, não encaixa. Não encaixa. O comentário teológico do pastor Elinado Renovato aborda isso de uma forma muito lúcida. Ele diz que o foco daquele evento não era validar o comportamento covarde de Abrão, mas sim demonstrar a paciência infinita, a longanimidade de Deus. Ou seja, o foco não é a performance de excelência do homem, mas a inércia imbatível do plano divino. Exatamente isso. A salvação de Sarai e a subsequente riqueza de Abrão não foram prêmios por ele ter mentido. Foram a demonstração clara de que a aliança de Deus é tão robusta que ela suporta até mesmo a incompetência e a covardia humana. Nossa. Abrão não era notável porque tinha uma bússola moral perfeitamente calibrada em todas as situações da vida. Ele era notável porque o Deus que o convocou se recusava a deixar o projeto afundar ali no Nilo. Isso destrói totalmente aquela noção de um heroísmo meritocrático e coloca o holofote principal na fidelidade do pacto, de quem prometeu. Sensacional essa perspectiva. E tem mais, convenhamos que as riquezas que ele tirou do Egito logo se tornariam o motivo exato das brigas com o sobrinho dele, o Ló. O tal lucro da mentira logo se transformou no veneno da discórdia familiar. Isso faz muito sentido. É a lei das consequências não intencionais, operando ali em tempo real. O que nos leva a olhar para o panorama mais amplo de tudo isso e pensar no impacto que esse peregrino falho, esse homem real que a gente está dissecando, gerou em longo prazo. Sim, o legado dele. Exato. Como é que uma pessoa que oscilava tanto entre a fé absoluta em construir altares num lugar estranho e o pânico em mentir no Egito, conseguiu se tornar uma figura que literalmente redefine a história do planeta? O segredo está no escopo da promessa que ele carregava. O nosso material de estudo lá da Escola Dominical classifica esse período da história como a dispensação patriarcal. Deus prometeu que não apenas o protegeria, como indivíduo, mas que através dele, da sua semente, todas as famílias da terra seriam benditas. É um projeto gigantesco. Muito além dele. Isso transcende um projeto de construção de uma nação local. Era o rascunho inicial de uma operação de resgate global. A grandeza dele não derivava do que ele conseguia fazer na força do braço, mas da magnitude do que seria feito através dele séculos e séculos depois. E sobre essa grandeza, as fontes trazem uma refutação muito contundente a algumas perspectivas contemporâneas, especialmente aquelas ligadas à ideia puramente materialista do sucesso, sabe? Ah, a tal da teologia da prosperidade, né? Isso mesmo, seria muito fácil para alguém hoje olhar para o saldo bancário de Abrão depois daquele episódio do Egito, olhar para o excesso de ovelhas e camelos e dizer que a fé serve primariamente para enriquecer. Mas a análise que temos em mãos enfatiza uma dinâmica bem diferente. Abrão era sim riquíssimo, um dos homens mais prósperos do seu tempo, mas a gente vê que até o último dia da sua vida ele dormiu em tendas de lona. E isso é de uma profundidade sociológica enorme. O que o autor de Hebreus está nos dizendo, e o que o estudo reforça muito bem, é que a verdadeira libertação do materialismo não exige necessariamente que você faça um voto de pobreza. Exige, na verdade, uma recalibração do que te domina. Perfeito. Ele tinha rebanhos que cobriam os horizontes inteiros, mas a ambição do seu coração não era montar um grande latifúndio em Canaã. Ele não queria construir uma pirâmide com seu nome, como os faraós faziam. Ele buscava a tal pátria celestial. A riqueza, para ele, tornou-se ferramenta, provisão de viagem, mas nunca o destino final. O verdadeiro desprendimento que o tornou, usando a frase do começo, alguém do qual o mundo não era digno, foi a sua capacidade incrível de possuir coisas sem permitir que essas coisas o possuíssem. Genial. Então, o que tudo isso significa na prática, milênios e milênios depois? Significa que estamos diante do que eu chamaria de o maior e mais improvável retorno de investimento de toda a história humana. Boa analogia. Ele não investiu em tijolos, ele não investiu em estátuas ou impérios de pedra. Ele investiu tudo na voz que falou com ele lá no invisível.
E qual o resultado visível hoje, por volta de 4.000 anos depois? Calculando ali de mais ou menos 2018 a.C. até agora? A videoaula no nosso material aponta um fato inegável. O nome dele é o pilar das 3 maiores religiões monoteístas do mundo. É um impacto incalculável. É o pai fundador para o judaísmo, é a referência primária de fé para o cristianismo e é profundamente reverenciado no Alcorão. Bilhões de pessoas encontram suas raízes espirituais naquela decisão de um homem idoso de sair de Harã. E o legado dele tem manifestações tão reais hoje que chegam a ser arquitetônicas, sabe? Um exemplo brilhante que é citado nesse estudo é a Casa da Família Abraâmica, inaugurada recentemente lá em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Ah, eu vi sobre isso. É um complexo incrível. Muito imponente. Eles colocaram dividindo a mesmíssima praça, uma mesquita, uma igreja e uma sinagoga. Independentemente das profundas diferenças teológicas que existem hoje entre esses grupos, a existência física desse complexo de concreto e pedra prova um ponto histórico inquestionável. Deus prometeu engrandecer o nome de um forasteiro nômade, e cumpriu. Cumpriu a risca. O verdadeiro legado deixado não foi o gado que ele passou para Isaac, mas essa matriz mental e espiritual de confiança no eterno que reverberou por todo o planeta. Chega a ser vertiginoso tentar absorver a escala dessa narrativa toda. Recapitulando o arco da nossa conversa de hoje, o valor fenomenal dessa investigação guiada por essas fontes, a gente começou vendo um homem imerso no polo tecnológico de Ur, cercado por um sistema corrupto de fabricação de ídolos. Depois vimos ele dando um passo incerto para o nada, carregando o sobrinho como uma bagagem não autorizada. Observamos o choque entre a promessa divina e a dura realidade da fome, que levou ele a agir guiado pelo instinto de sobrevivência e pelo pânico nas terras do Egito. E terminamos agora contemplando o cumprimento monumental de um plano que era muito, mas muito maior do que os erros do seu executor. E se formos extrair a essência de tudo isso para quem acompanha essa discussão hoje, eu diria que a grande libertação que essa história oferece é o fim da exigência de perfeição imediata, sabe? É um alívio, né? Total. A jornada espiritual, esse processo todo de amadurecimento humano, não requer que a gente comece com uma clareza absoluta ou com um comportamento impecável. Abrão hesitou, tentou dar o seu jeitinho ali com Ló, entrou em pânico no Egito, mas o que definiu a vida dele não foram seus desvios de rota, foi a sua capacidade de retornar ao altar, de corrigir o curso. Sim. De continuar caminhando rumo ao destino, sabendo que a garantia da chegada dependia exclusivamente de quem fez a promessa e não da sua própria força ou retidão moral. É maravilhoso constatar que a nossa biografia, assim como a dele, não precisa ser uma linha reta, artificial e sem solavancos para terem um significado e um impacto real. E para fechar o nosso mergulho de hoje, eu deixo um pensamento que me ocorreu com muita força durante a leitura dessas fontes. Manda. Pensem nisso. Se a maior crise enfrentada por Abrão bem no início da sua jornada, aquela fome severa que quase destruiu tudo, aconteceu exatamente no lugar para o qual o próprio Deus o havia guiado, Canaã, quantas vezes nós não interpretamos os obstáculos naturais e a aridez das nossas escolhas corretas como um sinal de que erramos o caminho? Fica aí a reflexão para quem nos acompanha.